pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 38º ano, é a reunião de número 1560, que, sem dúvida nenhuma, vai contar aqui com um tema muito interessante, que foi até, de certa forma, combinado com o tema, não combinado, mas combinou, né, com o tema do Clube do Artigo, que exatamente é desafios na avaliação pré-operatória do idoso. Para falar, nós temos aqui a doutora Lore Andrade, que é geriatra com especialização em cardiogeriatria, foi aluna nossa, nós pudemos acompanhar já desde a sua formação, né, não só desde a graduação, mas também se dedicou à cardiogeriatria, tem livro publicado, que eu tenho esse livro. Então, Lore, a tela é toda sua. Obrigada. Bom, queria primeiramente agradecer pelo convite, doutor Souza. Eu estou bem feliz de estar participando dessa reunião, que eu participei muito tempo como estudante assistindo, e para mim é muito gratificante poder contribuir um pouquinho aqui apresentando minha aula. Obrigada pela propaganda. Eu vou compartilhar minha tela. Como eu não vou conseguir ver vocês, se alguém quiser interromper, pode falar que eu paro, não me atrapalha não. Bom, então hoje eu vou falar sobre os desafios na avaliação pré-operatória do idoso, e eu trouxe 2 casos clínicos para ilustrar um pouquinho o que a gente vai discutir. Então, a gente tem 2 pacientes, o seu Lampião e o seu Virgulinho. São 2 pacientes de 78 anos. Os 2 pacientes vão se submeter à mesma cirurgia, uma cirurgia intraperitoneal, né? Então, a cirurgia de risco intermediário, e ambos têm o mesmo risco cirúrgico, então, tanto pelo LIS como pelo LI, como pelo Albiraz, os 2 se enquadram na categoria de risco intermediário. Então, a gente tem 2 pacientes da mesma idade, com o mesmo perfil de comorbidades, com o mesmo risco cirúrgico, e que vão se submeter ao mesmo tipo de cirurgia. E aí, olhando para a imagem desses 2 pacientes, eu pergunto, será que o risco de complicações no pós-operatório é o mesmo? E aí, para a gente discutir um pouco melhor esse ponto, eu trago 2 questionamentos acerca desses 2 pacientes. Qual é a acurácia dos scores de risco cirúrgico para prever complicações pós-operatórias em idosos frágeis? E qual é a necessidade de se incorporar a avaliação de fragilidade no pré-operatório? Então, hoje eu vou trazer aqui os principais desafios no pré-operatório do idoso, como é que a gente consegue identificar e manejar esses desafios. Então, assim, no cenário de perioperatório, a gente tem diversos desafios no paciente idoso. Risco de delírio, a polifarmácia, sarcopenia e desnutrição, que vão impactar em cicatrização, aumentando o risco de deiscência, a alta e a transição de cuidado. Mas eu diria que de todos os desafios, eu considero a fragilidade o maior deles, e é um desafio que vai acabar impactando em todos os outros desafios. Então, foi esse o tema que eu elegi para discutir em mais detalhes hoje. Então, por que a fragilidade é um desafio tão grande no cenário do perioperatório do paciente idoso? Se eu pudesse definir a fragilidade em uma palavra, eu diria que fragilidade é vulnerabilidade. Então, explicando isso melhor no cenário no cenário cirúrgico, né, como é que a gente pode entender isso? Então, nesse gráfico que eu trouxe, a gente tem uma linha azul, que representa o idoso robusto, e a linha vermelha, que representa o idoso frágil. E aí, vejam que tem uma linha tracejada azul, que representa o momento a partir do qual o indivíduo perde a sua funcionalidade, perde a sua independência, quando ele cruza essa linha. Então, o indivíduo robusto, representado pela linha azul, ele tem muita reserva, ele não é vulnerável. Então, vocês veem que ele está bem longe da linha tracejada, né? Então, ele está bem longe de perder a sua independência. Esse indivíduo robusto, frente a um evento estressor, que aqui seria uma cirurgia, né? Um procedimento cirúrgico, ele cai um degrauzinho, ele perde um pouco de funcionalidade, mas ele logo recupera e volta à sua linha de base, ele volta ao patamar de independência que ele possuía. O indivíduo frágil, ele está bem pertinho da linha tracejada, então ele não tem reserva, ele é muito vulnerável. Frente a um evento estressor,
ele cai 5 degraus, ele perde a sua funcionalidade e ele se recupera bem lentamente, de uma maneira muito arrastada, e vejam que ele não volta para a sua linha de base, ele volta para um degrau a menos. Então, é um paciente que ele vai caindo em degraus. Então, esse é o cenário do idoso frágil, no cenário da cirurgia, né, diante de um evento estressor, que aqui seria um procedimento cirúrgico. E aí, por isso, idosos frágeis estão sob maior risco de uma série de eventos adversos no pós-operatório. Eles têm maior risco de infecções, de delírio, de lesão renal aguda, de problemas relacionados à cicatrização da ferida, né, como descências e hérnias. E, inclusive, o idoso frágil está sob maior risco de eventos cardiovasculares, porque a gente sabe que o indivíduo frágil, ele é inflamado e ele tem um risco cardiovascular maior. Então, também o idoso frágil, ele tem maior risco de arritmia, de infarto e de diversos outros eventos cardiovasculares. E hoje, os estudos vêm mostrando que escalas de fragilidade conseguem prever diversos desfechos pós-operatórios, como delírio, né? O paciente frágil, ele tem um cérebro mais vulnerável e o estresse cirúrgico acaba aumentando o risco de delírio, tempo de internação prolongada, complicações pós-operatórias diversas, como infecções, sangramentos, eventos tromboembólicos e mortalidade. O indivíduo frágil, quando avaliada essa fragilidade de maneira objetiva através de escala, a gente sabe que ele tem um risco de mortalidade que chega a ser 4 vezes maior do que o risco no idoso robusto, tanto a mortalidade em 30 dias como em 1 ano. E aí, além desses desfechos, outros desfechos de interesse para a geriatria, como perda de funcionalidade, maiores taxas de institucionalização e reinternação precoce. E eu costumo dizer que, tradicionalmente, né, costumeiramente, a fragilidade era como o elefante no meio do centro cirúrgico, né? Então, a gente tem um ditado popular que fala sobre o elefante no meio da sala, que é aquele problema enorme que todo mundo vê, mas ninguém fala sobre. E eu acho que a fragilidade, até alguns anos atrás, era o elefante no meio do centro cirúrgico. Todo mundo via aquele baita daquele problema, mas a gente não falava sobre porque a gente não sabia muito o que fazer, de que maneira avaliar. Então, é um tema muito recente que vem ganhando espaço na medicina e isso, graças a Deus, está se transformando, né? Então, eu acho que ela deixou de ser esse elefante. Por quê? Porque hoje a gente sabe que as escalas de risco cirúrgico, né, de risco cardíaco, elas conseguem prever o risco de eventos e mortalidade conseguem ser previstos através das escalas de fragilidade. E aí, né, começou-se os pesquisadores começaram a se perguntar, então, qual é o melhor preditor de complicações no pós-operatório? E já teve estudo comparando um versus o outro, mas eu gosto de somar, né, e não de substituir. Então, esse estudo que eu trouxe de referência, ele mostra que associar a avaliação de fragilidade através de escalas, ela aumenta muito a acurácia de prever desfechos desfavoráveis no idoso no pós-operatório. Então, aqui o melhor é a associação delas, né? Escala de fragilidade mais escalas de risco cardíaco. E aí, em decorrência desses resultados, né, desses achados dos estudos mais recentes, as diretrizes começam a se posicionar na orientação da avaliação de fragilidade no pré-operatório do paciente idoso. Eu fiquei bem feliz com a diretriz brasileira de pré-operatório que foi publicada no ano passado. Eles dedicaram um item à avaliação de fragilidade no pré-operatório de cirurgia não cardíaca, e eles trazem a recomendação de avaliar a fragilidade rotineiramente nos idosos que vão se submeter a cirurgias de risco intermediário ou alto, com um grau de recomendação 2A, e eles também se posicionam ao orientar que essa avaliação deve ser feita de maneira objetiva, através de escalas validadas. Eles sugerem algumas escalas, eu vou trazer aqui 2 principais para vocês.
Além disso, a gente tem uma diretriz de avaliação pré-operatória no idoso frágil. Essa é a única que eu tenho conhecimento, eu não sei se tem outras. É uma diretriz recente de 2022, uma diretriz britânica, e é muito didática essa diretriz. Eles também trazem essa recomendação de avaliar a fragilidade no pré-operatório de idosos com mais de 65 anos, se posicionam na escala, então eles recomendam a CFS, que é a Clinical Frailty Scale, e inclusive recomendam que quando o paciente se enquadra como frágil, né, tendo uma pontuação maior ou igual a 5, deve ser realizada a avaliação geriátrica ampla e avaliada a cognição desse indivíduo. Aí eu trouxe aqui uma tabelinha com as principais diretrizes nacionais e internacionais, todas elas recomendando avaliação de fragilidade. A maioria delas se posiciona com relação à escala ferramenta sugerida. E vejam que eu destaquei em vermelho a CFS, que é a escala de fragilidade clínica, que é uma das mais citadas e uma escala que vem cada vez mais ganhando espaço na cardiogeriatria. Então, a gente já falou da importância de avaliar a fragilidade no pré-operatório, né? Acho que a literatura já mostra a importância dessa avaliação. E aí, vamos falar, então, de como é que a gente avalia a fragilidade nesse cenário. E uma vez que eu identifiquei que o indivíduo é frágil, o que é que a gente faz? Como é que a gente maneja essa situação? Eu sei que quando o geriatra fala em avaliar a fragilidade, muitos colegas fazem essa cara, né? Pensam, meu Deus do céu, lá vamos nós avaliar a fragilidade com esse monte de escala que demandam tempo, e aí fica todo mundo meio desesperado. Mas a ideia dessa aula é fazer a gente se sentir relaxado dessa forma, porque hoje a gente tem escalas de fragilidade de fácil aplicação, que demandam pouco tempo, então em poucos minutos a gente consegue aplicar, e que já se mostraram acuradas na avaliação de desfechos desfavoráveis, tanto no cenário cirúrgico como no cenário clínico. E eu queria ressaltar a importância de se aplicar a escala, porque o Shape Score erra muito. Mesmo a gente, que é geriatra, que avalia a fragilidade todo dia, a gente erra no olhômetro, porque eu tenho paciente obeso com 100 quilos e que não levanta da cadeira. E eu tenho paciente, tem uma professora de yoga que pesa 50 quilos e ela fica de cabeça para baixo. Então, assim, olhar para o paciente e dizer que ele é frágil de uma maneira subjetiva erra muito. Fragilidade não é sinônimo de comorbidade, não é sinônimo de perda de peso. Então, a gente precisa aplicar critérios mesmo, porque é um diagnóstico que vai impactar na estratégia terapêutica desse paciente. Então, é muito importante a gente avaliar isso através de ferramentas objetivas. Eu trouxe duas escalas que são recomendadas pelas diretrizes de pré-operatório. Eu traduzi essa aqui, que é a escala clínica de fragilidade, o CFS. Essa é a escala mais prática que tem, eu acho. Ela é uma escala visual e descritiva. Então, vocês veem que do ladinho, que está o verdinho mais escuro, tem a ilustração do que representaria o perfil do paciente. E do outro lado, a descrição desse paciente com relação a sintoma, funcionalidade. Então, a escala bem prática, em 2, 3 minutos a gente consegue classificar esse paciente. Quando ele pontua 5 ou mais, ele é classificado como frágil. E é uma escala que já se mostrou uma boa preditora de desfechos no pós-operatório, tanto de cirurgia cardíaca como de cirurgia não cardíaca. Aí eu trouxe aqui essa meta-análise que é recente do ano passado, mostrando Doutora, com licença. Eu não estou conseguindo ver as imagens. Eu não sei se o de alguém também está com esse problema. E aí, tá? Vocês estão conseguindo? Aqui eu estou vendo bem, viu? Tá muito bem. Também estou vendo. Estou vendo. Tá ok? Eu acho que deve ser ou o celular, o computador, não sei, pessoal. O slide aqui está bem. Tá bem. Ele está bem focado, está resolvido aqui. Sem problema. Veja, eu vou sair e entrar de novo. Não, pelo celular eu só vejo você, só vejo o vídeo. Realmente eu estou conferindo aqui. Agora, pelo computador eu consigo ver. Não sei se você desligar o vídeo, talvez apareça a apresentação. Continuar, doutora. Eu vou sair e entrar de novo. Tá. Eu continuo ou espero um pouquinho? Tente desligar o vídeo para ver se aparece aqui no meu celular. Porque realmente agora eu estou vendo que no celular não está aparecendo.
Agora apareceu. Apareceu? Apareceu, tudo certo agora. Ótimo. Posso continuar? Pode continuar. Pode sim. Pode sim, obrigada. Bom, então essa meta-análise do ano passado, bem recente, mostrou que a aplicação do CFS, né, da escala clínica de fragilidade no pré-operatório, conseguiu predizer mortalidade tanto em 30 dias como em um ano, complicações pós-operatórias gerais e tempo de internação prolongado, quando esse paciente era classificado como frágil, né, tendo um CFS maior ou igual a 5. Então, é uma escala acurada e validada para avaliar fragilidade no pré-operatório. Além dela, tem uma outra escala que eu particularmente gosto bastante, até gosto mais do que ela, que é o EFT, é o Essential Frailty Toolset. É uma escala que vem ganhando muito espaço na cardiogeriatria, desde 2017, principalmente, que foi quando foi publicado esse estudo. Ele foi feito especificamente no cenário de idosos com estenose aórtica severa, que iam se submeter tanto a TAV como cirurgia cardíaca. Então, essa escala foi comparada com outras 7, se não me falha a memória, e ela se mostrou superior, mais acurada que as demais escalas de fragilidade, para prever desfechos no pós-operatório, tanto de mortalidade como de perda de funcionalidade. É uma escala também simples, ela avalia 4 parâmetros, a capacidade utilizo o Minimental, mas eu particularmente utilizo o 10CS, que é uma escala bem mais rápida, prática, e que tem uma acurácia até melhor do que a do Minimental, então eu acho que é bem ok essa substituição. Ela varia de 0 a 5, inclusive nesse estudo, os autores eles falam que uma escala, um paciente que pontua 5, ele tem uma mortalidade tão alta após o procedimento, que seria um paciente com indicação de cuidado paliativo, né, e terapia conservadora. Então, são 2 escalas que as diretrizes de pré-operatório recomendam e que são bem práticas, né, que dá para a gente incorporar aí na prática de avaliação pré-operatória. E aí eu identifiquei que o paciente idoso é frágil, o que é que eu vou fazer com essa informação? Porque quando eu identifico que o paciente tem um risco cardiovascular, um risco cardíaco alto, a gente tem medida para proteger o coração, né? Então, eu posso fazer estatina, eu vou pedir um pós-operatório em UTI, seriar marcadores e eletro, enfim, a gente tem condutas para fazer. E no idoso frágil, o que é que a gente pode fazer? Então, esse fluxograma eu tirei do consenso de avaliação de fragilidade na cardiologia da Sociedade Europeia, e eles, na verdade, é de avaliação de fragilidade no geral, não é no pré-operatório, mas eu acho que ilustra bem, porque a gente viu que as escalas são práticas, mas uma vez que eu identifiquei fragilidade através desse rastreio, eu não vou parar no rastreio. Eu devo submeter esse paciente a uma avaliação geriátrica ampla para que eu possa identificar os domínios que estão acometidos e intervir de maneira direcionada. Então, eu costumo dizer que a gente deve olhar para a fragilidade não como uma fotografia, mas como um filme. Porque muitas vezes eu vejo que a gente olha para a fragilidade e pensa, esse idoso é frágil, então ele tem um risco muito alto, um prognóstico ruim, não vamos submetê-lo a nenhum procedimento, a nenhuma medida invasiva, e não é bem assim. A gente precisa entender qual foi a trajetória que esse indivíduo percorreu para chegar no estágio de fragilidade. Então, é olhar para a fragilidade como um filme, porque uma coisa é um idoso que está frágil porque ele tem uma osteoartrose de joelho, que há 3 meses começou a ter uma intensificação dessa dor, tornou limitante, ele perdeu mobilidade, perdeu peso, perdeu massa muscular e fragilizou. Esse indivíduo, ele tem um potencial de reabilitação muito grande, com analgesia, com fisioterapia, enfim. É diferente de um idoso com uma demência avançada, que vem perdendo peso há 3 anos, porque tem uma série de complicações da demência, como disfagia, alterações do paladar, esquece de comer. Então, ao longo de 3 anos, ele vem perdendo peso e está frágil. Então, são histórias, são filmes diferentes. A perspectiva de reabilitar esse indivíduo é diferente, o prognóstico é diferente e a estratégia terapêutica vai ser diferente. E é através da AGA, da avaliação geriátrica ampla, que a gente consegue entender esse filme. Então,
Uma coisa é um paciente que é frágil por acometimento de um domínio físico, como a osteoartrose de joelho, ou o paciente é frágil por acometimento do domínio psicológico. Ele perdeu a esposa, entrou em luto, evoluiu com a depressão, e aí acabou perdendo peso. Então, a depender do domínio acometido, a gente tem perspectivas de reabilitação diferentes. Claro que no idoso muitas vezes é multifatorial, mas comumente a gente consegue identificar um domínio que está mais acometido. E com essa avaliação global, olhando para o filme desse paciente, eu consigo entender qual foi o tempo de evolução, qual é o potencial de reversibilidade do fator causal, qual é o grau de severidade da fragilidade, e assim eu tenho uma melhor análise prognóstica e posso tomar condutas mais assertivas. Então, a gente precisa entender que a fragilidade é um processo dinâmico. Infelizmente, a gente diagnostica muito tardiamente. E eu acho que, às vezes, os pacientes também procuram muito tardiamente, e muitas vezes o processo já não é reversível, né, digamos assim. Mas quando a gente consegue pegar esse paciente de maneira precoce, identificar a causa, não tratar apenas a consequência. Como é que trata a fragilidade? É suporte nutricional com aporte proteico? É exercício resistido? Ok, eu estou tratando a fragilidade, mas o que é que causou essa síndrome? Então, quando a gente trata a base, a reabilitação e o prognóstico acaba sendo melhor. E aí, através da avaliação geriátrica ampla, que a gente consegue identificar isso. A gente já tem revisão da Cochrane mostrando que a aplicação da AGA no pré-operatório muda desfecho. Então, eu consigo reduzir complicações pós-operatórias, aumentar as taxas de alta para casa, porque eu consigo intervir de uma maneira mais direcionada para esse paciente. Então, uma vez que eu identifiquei que o idoso é frágil, eu vou atuar na causa. E a pré-habilitação, apesar de ser um tema relativamente novo, a gente ainda está engateando, mas a gente já tem alguns estudos mostrando que ela traz benefícios no desfecho pós-operatório do paciente idoso. Em especial, a pré-habilitação trimodal ou multimodal. A trimodal é aquela que vai intervir tanto na parte física, com fisioterapia cardiorrespiratória, nutricional e psicológica. Além disso, acho que o manejo de polifarmácia é muito importante. Comumente, esses idosos submetidos à cirurgia acabam internando, utilizando medicações potencialmente inapropriadas, com a carga anticolinérgica alta, que aumenta o risco de delírio, que perpetua, prolonga o tempo de UTI, né? E aí, o paciente UTI, ele perde mais massa muscular, fica mais sarcopênico do que aquele que está na enfermaria, interações medicamentosas perigosas, medicações que às vezes ainda não estão ajustadas para o peso ou para a função renal, pelo paciente ser muito dinâmico, e medidas para prevenção de delírio. Tudo isso faz muita diferença no cenário do pré-operatório do idoso frágil. Então, a pré-habilitação, ela tem como objetivo subir aquela curva que eu mostrei no início da aula. A gente viu que o idoso frágil está com a curva lá embaixo, sem reserva, né, perto da perda de funcionalidade. Então, a ideia da pré-habilitação é aumentar a reserva desse indivíduo, subindo a curva, para que ele tenha, que ele possa perder um pouquinho mais, sem chegar a perder a sua funcionalidade, e para que ele também consiga se recuperar com mais rapidez. E esse estudo que eu trouxe é relativamente recente, de 2023, ele já mostra que a pré-habilitação nos idosos frágeis reduz complicações pós-operatórias, melhora a função física, reduz tempo de internação. Aqui foi a pré-habilitação trimodal também, com exercício, resistido, nutrição e suporte psicológico. Então, eu concluo trazendo que a síndrome de fragilidade é um componente essencial na avaliação pré-operatória, porque a gente vai conseguir identificar em que ponto nós estamos, se a fragilidade pode ser reversível, porque a gente tem que ter muito cuidado para não contraindicar medidas que podem até mesmo reverter a fragilidade. Eu já tive uma paciente que às vezes eu cito, que era uma paciente que veio para mim por conta de quedas, que na verdade era um síncope por uma disfunção do nó sinusal, e o marca-passo acabou resolvendo a fragilidade dela, porque ela fez uma síndrome pós-queda, então ela começou a se autolimitar, porque tinha medo de cair, na verdade, de desmaiar. Então, a fragilidade foi gerada pela disfunção do nó sinusal e o marca-passo resolveu. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, para não contraindicar, às vezes, medidas que podem reverter o processo no paciente idoso. Lembrar de investigar e tratar doenças agudas,
Às vezes, um idoso que era robusto ou pré-frágil acaba fragilizando no cenário de uma intercorrência, como uma pneumonia, que internou, e aí perdeu massa muscular. E aí a gente, às vezes, acaba taxando esse idoso como frágil, não vai se submeter a determinadas terapias, mas isso foi tão agudo, com uma perspectiva de reabilitação tão boa, e a gente tem que investir nesse paciente. E, do outro lado, também ter o cuidado de evitar medidas desproporcionais naquele idoso com um processo de evolução mais prolongado, com a severidade de fragilidade, com a fragilidade, na verdade, mais severa, onde a gente já está num contexto de menos é mais. Então, condutas mais assertivas. Então, eu acho que a avaliação de fragilidade associada à avaliação geriátrica ampla vai nos permitir essa previsão de eventos adversos mais precisa, podendo também antecipar quais são os benefícios dessa intervenção e, assim, nos permitir tomar decisões compartilhadas mais assertivas. Aí, para finalizar, acho que até casou aí com o clube do artigo, eu trouxe uma avaliação que eu faço de uma paciente, já tem bastante tempo que eu atendi essa paciente, mas a avaliação de fragilidade, junto com a avaliação geriátrica ampla, foi bem, como é que eu poderia dizer, mudou o desfecho dessa paciente. Só resumindo, essa paciente, ela me procurou inicialmente para um pré-operatório de uma artroplastia de joelho, e aí na avaliação pré-operatória, eu identifiquei uma anemia ferropriva, e na investigação a gente acabou achando uma neoplasia de cólon. Ela tinha uma estenose aórtica moderada na época desse pré-operatório. E aí ela acabou, fez a cirurgia, foi uma cirurgia com proposta curativa, mas no pós-operatório ela acabou tendo algumas intercorrências, fez erisipela, teve algumas internações subsequentes, e aí antibiótico parenteral, soro, e enfim, nessas intercorrências pós-cirúrgicas, ela acabou fazendo edema agudo de pulmão, e foi diagnosticada com estenose aórtica severa, né, um tempo depois. E foi indicada TAV. Só que era uma paciente que previamente era robusta e que se tornou frágil. E principalmente por essas intercorrências no pós-operatório. E aí a família ficou bem insegura com relação ao procedimento, porque viram que a paciente estava fragilizada e ficaram com receio. E aí foi nesse contexto que o colega pediu a minha avaliação do quanto que seria a TAV, né, um procedimento proporcional ou desproporcional para o perfil dessa paciente. Então, aqui é mais ou menos a avaliação que eu faço para a TAV, mas é parecida também com a avaliação de pré-op. Então, eu faço a avaliação de fragilidade pelo EFT, ela pontuava 3. A TAGA 10 é uma avaliação geriátrica compacta, que a gente aplica em 10 minutos. Ela pontuava como alto risco, mas ela tinha vários itens que ela pontuava como alto risco, e que não era alto risco antes dessas intercorrências, então era algo agudo. A avaliação cognitiva que eu faço através do 10CS, ela tinha cognição preservada, e a avaliação da capacidade de tomar decisões, que é muito importante, porque às vezes a gente fica nessa de, indico ou não indico a cirurgia, conversando com a família, mas tem que ouvir o paciente, né? E para ouvir o paciente, a gente também precisa entender se ele tem autonomia para tomar decisões. E aí, nessa avaliação de capacidade de tomada de decisões, eu vi que era preservada, e eu também faço uma avaliação prognóstica, né? Eu utilizo o site ePrognosis, e essa paciente não tinha uma expectativa de vida limitada a menos de 1 ano. Então, com essa avaliação, qual foi a minha conclusão? É uma paciente que era octogenária, com uma síndrome de fragilidade do idoso, submetida recentemente à ressecção de neoplasia de cólon, que foi uma cirurgia com proposta curativa. Ela apresentou uma piora recente da fragilidade por algumas intercorrências clínicas no pós-operatório, entretanto, ela vinha apresentando bons resultados com a reabilitação. E aí, tem cognição preservada, com a limitação parcial para algumas atividades instrumentais pela limitação física, que era imposta pela osteoartrose de joelho e a sarcopenia. E apresenta a capacidade de tomar decisões, e na época ela mostrava, sem dúvida, com relação ao desejo de se submeter ao procedimento. E aí, diante de tal análise, a minha impressão era de que a TAV não era um procedimento fútil para essa paciente, visto que, no presente momento, ela não apresentava comorbidades clínicas que limitassem a sua expectativa de vida a menos de 1 ano,
Entretanto, pela piora recente do quadro de fragilidade, eu acreditava que se houvesse a possibilidade de postergar o procedimento por algumas semanas para a gente otimizar a pré-habilitação, teríamos benefícios nos desfechos pós-procedimento. E aí a gente conseguiu pré-habilitar essa paciente e ela acabou, depois ela decidiu o que queria fazer, porque a gente também precisa explicar com detalhes o que é a doença, né? A estenose aórtica severa não tem tratamento clínico. Então, não é nem só uma medida para prolongar a sobrevida, mas também melhorar sintoma. Então, ela acabou se submetendo ao procedimento, viveu alguns anos, ela faleceu no ano passado, né? Mas eu acho que essa avaliação de fragilidade acabou trazendo uma diferença na vida dessa paciente. E aí eu deixo como mensagens finais da aula que a avaliação de fragilidade no pré-operatório é essencial, avaliar por meio de escalas validadas e não parar no screening, né? Eu rastreei, eu vi que esse paciente é frágil, eu vou partir para avaliação geriátrica ampla para identificar esses domínios acometidos. E, por fim, a fragilidade não deve ser um fator isolado para contraindicação cirúrgica, mas sim ser um marcador para antever riscos de complicações e permitir um melhor preparo do paciente e da equipe de saúde. Eu deixo como sugestão de leitura esse guideline de pré-operatório de idosos frágeis, e também tem esse artigo de revisão que é bem recente agora, de 2024, sobre avaliação de fragilidade pré-operatória, que também está bem didático. Eu deixo aí os meus contatos, se alguém quiser algum material, eu fico à disposição. Muito bem, Laura. Parabéns pela apresentação. Excelente, didática, né? Ilustrativa, foi muito boa e bateu com realmente a apresentação do clube do artigo. Na ocasião, eu até fiz um comentário, porque eles levavam em considerações fatores preditores de mortalidade em pacientes que submeteram a TAV, né, pacientes idosos, e colocava como fator idade, comorbidades, etc., mas não tinha score de fragilidade. Né? Então, eu até citei isso, logicamente, é claro que fragilidade não é multimorbidade, e também, quando você considera, por exemplo, pacientes com mais de 65 anos, ele tem uma prevalência de fragilidade em torno de 10%, mas pode variar de 4% a quase 60%. Então, quer dizer, você vai ter aqueles indivíduos que são muito mais frágeis do que outros, que vão evoluir, de certa forma, pior. Não é? E quando a gente considera, eu acho que você colocou fragilidade, você definiu fragilidade, como foi? Qual foi a palavra que você usou? Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Eu queria definir com outro, que vai no final, que é assim, desproteção. Então, é um indivíduo que, por algum mecanismo físico, cognitivo, nutricional ou de saúde mental, ele vai, mesmo a insultos pequenos, como infecção, cirurgia, etc., ter uma mudança desproporcional do status da saúde dele, passar de independente para dependente, de locomoção para não locomoção, de equilíbrio para quedas, de lucidez para delírio, né? Então, esses são pontos importantes. E um dado interessante, Loren, que fragilidade e doença cardiovascular tem tudo a ver. Então, você lembra que tem fatores genéticos, ambientais, etc., que tanto levam à síndrome da fragilidade e à doença cardiovascular. Então, esse imbricamento eu acho que está muito justo. E outra coisa da prevenção que você pode considerar na fragilidade, prevenção no nível primário, secundário e terciário, né? Então, por essas medidas que você citou, medida física, medida farmacológica, cognitiva, nutricional, psicológica, psicossocial, etc. Então, primário é aquele indivíduo que não é frágil ainda, mas você já pode tomar essas condutas para evitar que ele fique. Então, o secundário é aquele pré-frágil, para evitar evoluir para frágil, e terciário é aquele que você melhora a qualidade de vida do indivíduo que tem. Ou seja, sempre vale a pena intervir no paciente com fragilidade. Outra coisa interessante é quando você vai ver com instrumentos de avaliação, você citou bem, se você for para síndrome, é muito complexo você avaliar na prática clínica. Então,
concordo com você que usar a escala é muito melhor, e eu acho também que a ferramenta essencial de fragilidade, né, que você citou aí, é prática demais para ser usada no consultório, não é? E tem um valor prognóstico importante, não só para, por exemplo, no caso que ela fez para a estenose aórtica, e comparou, né, Lore, foi cirurgia versus TAV. Então, inclusive, a gente estava até querendo aplicar uma coisa desse tipo como geriatra aqui, em pacientes com estenose, mas faltou volume e terminou não indo para adiante. Mas, na verdade, eu acho que é isso que é uma coisa que a gente tem que considerar na prática clínica, porque não é difícil. Você foi muito feliz quando botou o slide daquela pessoa lá com a cabeça baixa, o outro lá, quer dizer, eu acho que é só você começar a fazer. Eu comecei a praticar isso no consultório e talvez a parte mais difícil é o cognitivo, né? Mas, assim, mais difícil que eu estou dizendo é o que não é mais simples, porque os outros é muito simples. Você vê hemoglobina, albumina, sentar e levantar de cadeira, quer dizer, tudo isso é muito fácil, né? E eu acho que a gente deve fazer mais, porque um detalhe interessante, a população está envelhecendo. E eu vejo muita gente confundir sarcopenia com fragilidade. Sarcopenia é um componente da fragilidade. Mas não é, você não pode. Sarcopenia ter o mesmo valor prognóstico de fragilidade detectada na escala. Mas era isso. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo tema. Né? Eu acho que aí está aberto aí para discussão. Eu não estou conseguindo ver assim quem levantou a mão, mas é Augusto já quis levantar. Mas é Augusto aí. Vai lá, Zé. Parabéns, Loren. Excelente apresentação, viu? Muito boa, muito ampla. Acho que abriu bem a cabeça da gente. Eu acho que você terminou com a pergunta que eu estava pensando em fazer, né? Você linkou fragilidade como um dos critérios eventuais para uma futilidade, né? Eu acho que no sistema de saúde atual, com um custo cada vez crescente, por um lado, você propõe uma avaliação da fragilidade de uma maneira ampla, que às vezes vai onerar o sistema. A gente tem que reconhecer que a gente vai precisar, às vezes, de especialista para dar um parecer mais consubstanciado. Por outro, você tá colocando para a gente essa questão da fragilidade como um eventual discriminante da futilidade. E você fala para a gente uma coisa interessante que talvez fragilidade precisa ser reclassificada em fragilidade modificável e não modificável, né? Eu acho que é importante, talvez, a gente ter essa noção, até colocar esse termo, como a gente tem fator de risco que é modificável e não modificável, idade é não modificável, genética ainda é não modificável, mas tem outros que são plenamente modificáveis. Aí eu queria saber como é que você tem se comportado nesse embate, né, que é o individual, o coletivo, como é que as sociedades têm discutido, que é isso, que é quando considerar um procedimento fútil. Eu vejo isso com grande dificuldade. A discussão coletiva, você está, sei lá, gerenciando uma carteira de pacientes e você precisa otimizar recursos, você precisa racionalizar recursos, mas existe sempre a esperança individual de o céu é o limite. Essa é a primeira questão. Então, futilidade, como é que você aborda no seu consultório? Se você discute, é um hard team, né, um time geriátrico. A gente tem tido muito esse embate na TAV, né? Então, pacientes muito frágeis sendo submetidos à indicação, pelo menos. E muitas vezes quem fica nessa última opinião, que já vem com a perspectiva de quem indicou, a gente se situa numa situação muitas vezes difícil. A outra questão que você citou foi que hoje eu posso fazer uma prevenção de delírio. Parece que delírio também está muito relacionado a desfecho, a evento intra-hospitalar, inclusive pior desfecho, né? E aí você falou que a gente poderia usar eventualmente droga. Qual é a sua experiência? Qual é a droga, a dose? Se a gente precisa do geriatra avaliando, se as UTIs já estão usando essas drogas para prevenção e, de fato, o que é que elas estão prevenindo, né? Elas estão prevenindo o episódio delírio, ou elas também previnem um evento relacionado ao delírio, tá vendo? Quer dizer, um evento mais mórbido.
Então, siga essas duas perguntas. A primeira, futilidade, como é que você se situa nisso aí hoje, você fazendo uma clínica personalizada, diferente de uma clínica institucional, é muito mais fácil você tomar uma decisão institucional. E agora, a questão de drogas para prevenção de delírio, e qual é a sua experiência nisso, né? Assim, na verdade, drogas para prevenir delírio é um tema um pouco polêmico. Até Flavinha deu uma aula sobre isso lá no congresso agora de geriatria. Eu vi só a chamada, por isso que me chamou a atenção, e eu não conheço muito bem esse tema, né? Queria que você... Tem, assim, estudo muito incipiente sobre Precedex, melatonérgicos, mas o que eu quis dizer, na verdade, foi sobre o manejo de polifarmácia com a redução da carga colinérgica para prevenção. Porque o que acontece? As medicações anticolinérgicas aumentam muito o risco de delírio, o risco de perda cognitiva, de queda. Então, no cenário pré-operatório, muitas vezes a gente vê paciente usando medicações anticolinérgicas que podem ser suspensas. Então, medicação para incontinência urinária, às vezes é um idoso que está usando antidepressivo tricíclico, e hoje a gente tem site para calcular a carga colinérgica, que a gente sempre fala, existe uma diretriz, né, chamada critérios de Beers, que eles trazem a lista de medicações anticolinérgicas que a gente deve evitar no idoso, que são as medicações potencialmente inapropriadas. Só que hoje a gente fala muito mais em carga colinérgica do que a medicação isoladamente. Então, às vezes é um idoso que está lá com 3, 4 medicações com efeito anticolinérgico, então o risco de delírio acaba aumentando muito. E muitas vezes são medicações que a gente consegue substituir por outras mais seguras, ou até mesmo suspender. Então, tem medicação anticolinérgica, às vezes, que o paciente está usando ali que dá para a gente suspender. Então, esse manejo da polifarmácia no pré-operatório, eu vejo que faz muita diferença. Medicação para prevenir, assim, ainda é uma evidência muito ruim, sabe? Então, em geral, a gente acaba não utilizando. Agora, a redução da carga colinérgica é uma coisa que traz benefício. Aí, com relação à futilidade de procedimentos, isso ainda é um pouco, digamos que, complexo, na medida que, para cada procedimento, a gente tem uma avaliação diferente. Porque, por exemplo, na TAV, no cenário de estenose aórtica, eu acho que isso já é mais bem estabelecido, que a gente tem muito estudo. Então, por exemplo, esse estudo com a escala, com o EFT, acaba trazendo para a gente uma escala que dá uma medida mais objetiva. O FT de 5, a mortalidade é de 65% pós-TAV. Então, aparentemente, esse procedimento é fútil para esse paciente. Só que, assim, eu acho, esse estudo, ele teve um N pequeno. Então, é o que a gente tem de melhor, aparentemente, mas aí eu faço um compilado de outras avaliações para ter uma resposta, uma análise mais robusta. Então, o que é que eu faço? No cenário de TAV, por exemplo, eu faço o EFT, mas daí eu faço a TAGA-10, que é uma avaliação geriátrica compacta, porque eu já combino que ela também dá uma análise de baixo, médio e alto risco de desfecho desfavorável. Não no cenário de pré-operatório especificamente, mas eu consigo ter uma análise prognóstica melhor desse paciente. E aí eu também já consigo identificar o domínio acometido e já faço essa análise temporal do que é que gerou a fragilidade, para eu tentar entender o quanto que é reversível ou não. E o ePrognosis é um site muito bom. Eu uso ele demais, assim, eu acho que ajuda bastante, porque ele te dá várias calculadoras de prognóstico para diferentes cenários, para o paciente que vive em LPI, para o paciente ambulatorial, para o paciente hospitalar. Tem escala que vai estimar sobrevida em 10 anos, em 4 anos, tem calculadora para avaliar prognóstico em paciente com demência. Então, assim, é mais uma avaliação objetiva para analisar a expectativa de vida. Porque na TAV a gente sabe que se o paciente tiver uma expectativa de vida de menos de 1 ano, o procedimento é fútil, torna-se fútil. Eu não gosto muito dessa palavra, mas seria desproporcional para a expectativa de vida desse paciente. Então, compilando essas 3 análises, isso me dá um pouco mais de segurança para definir a estratégia terapêutica desse paciente. E eu gosto muito, quando o paciente tem o suporte, né, de dar a chance da reabilitação e avaliar, né, quanto que esse paciente consegue reabilitar. Agora, por exemplo, cirurgia cardíaca, a gente já sabe que os estudos são antigos, né, da década de 70, que mostraram reduzir mortalidade a muito longo prazo,
aí já é uma análise, tipo, um sarrafo mais alto. Porque aí, se o paciente tem uma expectativa de vida, por exemplo, de 3 anos, a TAV é proporcional. Mas aí a cirurgia de revascularização já é um cenário diferente, né? Então, é meio que a ideia do que a gente faz na clínica, do time to benefit. Qual é o tempo que aquela intervenção vai precisar para trazer um benefício para esse paciente e qual é a expectativa de vida desse paciente, para casando eu poder ter essa análise mais precisa, que não é matemática, mas por isso, né, eu tento fazer um compilado para poder fazer essa intervenção. E para poder definir essa estratégia, né? E o cirurgião me ajuda muito, porque às vezes teve uma paciente que o cirurgião falou para mim, olha, se essa paciente tiver uma expectativa de menos de 5 anos, o procedimento é desproporcional. Aí isso me ajuda, porque eu não conheço o tempo para o benefício de todas as intervenções. Então, algumas têm definidos, outras não. Então, quando rola essa conversa, essa interação ajuda muito, porque aí a gente consegue definir isso em parceria. Agora, sim, uma coisa que eu sempre uso é a TAGA-10 e o e-prognosis, para poder fazer essa análise. Poxa, Souza, já vale o complemento aí, né, para falar um pouco sobre isso, né? Perfeito. Os casos aí, já vale o complemento, a parte 2. Isso. Parabéns aí, Loren, parabéns. Ótimo. Excelente, Lore. Antes de passar para a Fernanda, Lore, eu gostaria de só fazer um comentário em relação a delírio. Delírio é interessante, né? Porque eu acho que uma definição simples é estado confusional agudo, né? E lembrar que, geralmente, a maior parte dos delírios ocorre 24 a 72 horas após, no pós-operatório, né? Não é logo, às vezes, imediato, mas, assim, 24 a 72. Outra coisa, o delírio tem 2 grandes problemas. Ele aumenta o tempo de internação, geralmente em 2 a 3 dias, e aumenta a mortalidade em 30 dias, viu? Isso pode até de 7 a 10%, quer dizer, não é uma coisa tão simples. Outra coisa, em cirurgia geral, ele ocorre em torno de 2 a 3%, mas cirurgia cardíaca chega até 50%. Então, delírio é uma coisa que você vai sempre conviver. E como o Zé Augusto sugeriu ou perguntou o que fazer para prevenir, eu acho que a prevenção do delírio entra em 3 etapas. No pré-operatório, exatamente aquilo que você falou, além do controle metabólico, né, diabetes, pressão, etc., drogas, como você falou. Lembrar que no transoperatório é importante você manter estabilidade de pressão arterial, de controle glicêmico. E no pós-operatório, alguns detalhes que às vezes passam desapercebidos. Por exemplo, o controle da dor, aquela questão de luz, dia, noite, que o idoso fica confuso. A presença do familiar ajuda muito. Um detalhe besta, com o aparelho auditivo, o paciente tem um grau de surdez muito grande, fica na UTI sem saber nem o que está passando. Então, lembrar de trazer o aparelhozinho, perguntar se usa. Então, eu acho que esses detalhes aí minimizam uma coisa que é frequente e que é grave. Mas, muito bem, parabéns aí pela resposta. Com certeza. As medidas não farmacológicas são as medidas que realmente têm maior impacto. Olha, você vê, a UTI humanizada diminuiu muito o delírio. Né? Você vê assim, ela até diz assim, olha, bota um paciente idoso, 24 horas depois ele está aí, ó, sem saber onde vai, agitado, era assim, está agitado, é delírio, né? Que é uma agitação mesmo. Bem, Fernando aqui levantou a mão. Fernando Cunha, porque Fernando está no plantão. Acho que o microfone está desligado. Oi, Opa, pessoal. Tudo porque bem? realmente estou no plantão aqui, eu estava ouvindo, mas não ouvindo direito. Desculpem. Eu acabei Bota o pegando. aparelho auditivo, viu, Fernando? Eu sei que você está novo, mas. Não, é porque eu estou respondendo ao pessoal aqui, aí eu até me afastei, vim me afastando quando eu vi o senhor falar, porque Fernando, alguma coisa assim, meu Deus, se eu ficar aqui, não vão me escutar, porque tem a zoada da urgência. Veja, eu estava ouvindo a questão, né, Lore, de futilidade, a gente falando, e eu estava discutindo com um paciente agora, dentro do UPS, no consultório, sobre uma indicação aqui de um exame que ele estava falando. O que eu acho também, professor Zé Augusto, professor Souza, é que é um conceito, que é um termo que é do dia a dia, futilidade, por isso eu também acho que não fica legal, porque acaba podendo ser
interpretado de tantas formas, que a gente usa a futilidade para tanta coisa, trazendo para um termo mais técnico, e que eu acho que é uma deficiência gigantesca na formação médica, é a não diferenciação entre o que é relevância estatística e o que é relevância clínica, sabe? Então, pegar aqueles dados, como Lauren bem colocou, o colega foi lá e disse que aquela intervenção tem até tanto tempo para dar um efeito, e você mede, enfim. Esse cálculo não é simples, é quase sempre individualizado, por mais que a gente use essas escalas, né, Lone, que você está dizendo, mas no final das contas, os pacientes sempre têm um nuancezinho de um a mais, isso gasta tempo, demanda literalmente muito tempo e muito, muito raciocínio, mas a questão é que eu acho que falha muito na formação médica. Primeiro, a interpretação do que é uma relevância estatística, a maior parte não tem. Isso que a gente está fazendo aqui, de discutir, de estar no clube do artigo, de olhar parâmetros, a maioria já não tem, dos colegas, sendo bem sincero no dia a dia, tá? Sendo bem transparente. E transportar uma relevância estatística para interpretar se ela realmente tem relevância clínica, aí ainda vou colocar os cenários, público, como gosta Zé Augusto, privado, né? Particular, individual, aí é que a coisa fica bem mais subjetiva. Mas eu acho que o termo que talvez a gente pudesse utilizar no lugar de futilidade naquele caso individual, existe relevância clínica para aquela intervenção? Eu acho que fica bem mais técnico, fica bem mais... Não é difícil do paciente entender, se você explicar 2 minutinhos ali o que é, e é uma linguagem que eu acho que é mais universal. Se eu estiver falando de relevância clínica no Japão, nos Estados Unidos, na Europa e aqui, vão entender. Se eu falar futilidade, realmente, lá fora pode ser até que seja totalmente outro o significado, né? O que eu costumo dizer para o paciente e para o familiar é, olha, o risco está aqui em cima e o benefício está aqui, né? Ou o benefício está aqui, o risco está aqui, ou até estão, digamos que, pareados, e aí a gente vai decidir em conjunto o que é que a pessoa prefere. Né? Hoje eu atendi uma paciente assim, é uma paciente coronariana, mas em tratamento conservador, ela tem, acho que, 70% de obstrução na DA proximal, mas ficou em tratamento conservador e assintomática. E ela fragilizou por uma estenose de canal medular, o neurocirurgião indicou um procedimento e a família ficou nessa, né? E agora, faz ou não faz? Então, assim, o que é importante para ela? Tem risco? Tem, mas tem benefício. E para ela, o que importava era melhorar a dor e ela poder voltar a andar. Então, assim, às vezes o risco pode estar pesando muito, mas o paciente tendo consciência, tendo a capacidade de tomar decisão preservada, e ele dizendo, eu quero pagar esse preço, porque para mim vale mais voltar a andar, melhorar a dor, a gente também tem que entender que, mesmo que o procedimento tenha um risco maior, é a vontade dele, né? Eu acho que nessa linguagem também de risco-benefício acaba facilitando esse entendimento. Prefeito, sempre lembrar que você, nesse contexto, tem risco do paciente, risco do procedimento, né? São 2 coisas. E um cuidado grande dessa história de você dizer, olha, esse procedimento vai ser fútil, né? É complexo. Você tem ideia? Um dia desse, uma paciente, uma filha de uma paciente minha, ligou dizendo o seguinte, ela chegou na urgência e disseram lá, olha, vai precisar internar, vai botar na UTI humanizada. E quando foi checar, não tinha vaga na UTI humanizada, né? Então, aí disse assim, bem, então vai para outra. Aí a filha me ligou, doutor, olha, ia para humanizada, então agora vai para uma desumanizada, né? Ou seja, então você veja como é muito complexo, né? Então você diz, olha, operar na sua mãe não vai trazer benefício nenhum, é futilidade, isso logicamente não vai se usar esse termo, mas eu acho que isso que você falou aí é o que a gente deve fazer no dia a dia, no fundo, é uma decisão compartilhada, mas com o pé no chão, né? Por exemplo, você não vai investir num procedimento de um risco muito alto numa pessoa que tem uma sobrevida muito pequena e com alto grau de fragilidade. Eu ia dizer só acrescentar o seguinte, que eu concordo, acho que o termo fútil é um termo, às vezes, até pejorativo, mas ele vem ainda da literatura inglesa, eles usam muito futilidade, tem artigos de revisão,
E claro que tem uma conotação também de custo-efetividade, custo financeiro mesmo. Então, esse é um ponto que a gente ainda não está discutindo. A gente está discutindo muito a relevância e etc., a proporcionalidade para o indivíduo. Mas hoje eu tive acesso a uma glosa de um convênio, um paciente que fez um procedimento invasivo e foi usado uma das técnicas mais modernas, OCT, etc., que o convênio glosou, puf. Então, a gente vai começar a ter embates cada vez mais frequentes, onde é que a gente vai dizer que vai gastar o dinheiro. Porque, sei lá, uma neuromodulação de coluna para dor, para o doente pode ser muito bom, sei lá, mas é essa discussão, além do indivíduo, a gente tem um coletivo, e a gente está vendo aí a quebradeira que está de sistema de saúde, de convênio, a gente está tendo dificuldade de pagar convênio. Eu nunca vi tanta mudança de plano de saúde na nossa classe. Não estou falando da classe DE, não, é na nossa. Pessoal da faculdade saindo para GEAP, para a Cefaz, etc., porque Unimed, etc., hospitais que não estão mais atendendo planos importantes. Então, essa é uma discussão que a gente vai ter que travar de alguma maneira, vai ter que atuar nela, e o médico o médico é o sistema de saúde, vai ter que ter uma responsabilidade muito grande nos procedimentos, não só para ele pessoalmente, para o paciente dele, para o familiar dele, mas também para o coletivo. É um desafio, e a ciência tem que começar a pensar. Eu acho que esses scores, eu acho que na hora se abrir uma avenida, essa coisa por exemplo, não sei qual era o cenário que você estava falando, mas o STIT é um exemplar, é um estudo exemplar, porque o benefício é para 8, 10 anos. 10 anos, né? E aí, para que eu faço pesquisa de viabilidade num cara de 75 anos com insuficiência cardíaca isquêmica? Para que eu peço ressonância? Para que eu peço se o STIT, eu não vou usar o STIT para esse doente? Então, é essa tecla que a gente está, às vezes, batendo, que a gente precisa pensar nisso. Só que o colega do lado precisa ter a mesma honestidade intelectual que a gente, porque quando eu não peço e o outro diz por que não pediu, a cadeia toda fica contaminada. Porque parece que não pediu ou porque acha fútil, mas não é, pô, às vezes é uma análise crítica que a gente está fazendo. Se eu não vou mudar a conduta, para que eu estou pedindo a ressonância do paciente? Se eu não tenho que intervir nessa cardiopatia isquêmica do cara de 80 anos com disfunção ventricular, para que eu preciso tanto exame? Por que eu não trato a insuficiência cardíaca e esqueço? E vejo qualidade de vida e fico cuidando do meu doente? Mas eu não tenho uma intervenção que mude o prognóstico desse paciente. Então, eu acho que a gente tem que ter cada vez mais honestidade intelectual para saber que às vezes, a gente está atuando nisso, e não por uma displicência, etc. Então, nesse sentido. José Augusto, e ter cuidado para não incentivar, porque eu já vi muito isso, colega fazendo, a judicialização. Porque é mais ou menos assim, olha, não se preocupe, o plano vai negar, mas você judicialize que vai conseguir. Então, quer dizer, indo nessa linha que você está falando, é para quebrar o plano mesmo, não tem para onde. É muito difícil, geriatria é muito difícil. Porque é bem difícil. Só para esclarecer também, essa avaliação que eu faço com o eprognoses e todos esses termos técnicos... Você manda esse material depois, mande para a Souza, que eu acho que tem aí, que já Souza distribui para o grupo, eu acho que valeria esse Whey Prognosis, eu não conhecia, aqueles 2 artigos. O que você achar interessante para a cardiologia, para a gente divulgar? Eu acho que é legal, Lore, e você poderia até programar uma outra aula, né, Zé Augusto, abordando isso aí, porque isso interessa a todo mundo aqui. Eu acho que é a parte 2 aí da futilidade. Parte 2, você programa e quando tiver, avisa a gente, viu? Pode deixar, mas assim, só para deixar clara essa questão do termo, essa avaliação eu mando para o colega diretamente, né, para o colega médico. Até porque eu não acho adequado entregar para o paciente uma análise de prognóstico e todos esses termos que a gente utiliza não é uma coisa que eu vou entregar na mão do paciente, né? Então, eu envio diretamente para o colega que pediu a avaliação, porque são linguagens diferentes. Mas era só isso para eu deixar claro, que eu queria deixar claro. Acho que o Alexandre ia falar alguma coisa, tinha levantado, não sei se tem mais alguém, Souza? Não estou vendo, aqui que eu esteja vendo, não. Bem, eu acho que já passamos aqui alguns minutos, né, Lore?
Eu gostaria de agradecer mais uma vez na sua belíssima apresentação. Tema útil demais na prática clínica diária, né? E como já foi dito aqui, venha mais vezes, entendeu? Realmente, sem dúvida nenhuma, isso tudo aqui é muito útil para a gente no dia a dia. Parabéns, obrigado a todos pelos comentários aí relevantes, né? E até a próxima semana com mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas. Boa noite. Parabéns, Glória. Parabéns. Tchau, tchau. Boa noite. Parabéns, Glória. Obrigada.